Bom dia! E aí, pessoal? Tudo bem? Como foi a semana de vocês? Como está indo os preparativos para esse final de ano? Os programas, os planos? Viajar, ficar em casa, cozinhar ou trabalhar? Bom, uma coisa eu sei, que Deus está no controle. E hoje eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus e vou compartilhar partes de palavras sábias, de um homem sábio que está escrito aqui na Bíblia. Este homem escreveu o Eclesiastes e esse sábio foi um rei chamado Salomão. O Salomão, ele escreveu coisas incríveis e reflete ainda hoje nos dias que vivemos. Reflete as coisas do jeitinho que parecia que refletia para ele naquela época. O mundo passa e tudo permanece dentro dos propósitos de Deus. E eu vou ler com vocês algumas partes, para a gente simplesmente ouvir essas palavras sábias. Essas palavras que o rei Salomão, esse sábio, escreveu. Ele disse coisas assim que você fica, coisa séria. Eu, na minha idade que estou vendo, parece que estou vivendo o tempo que Salomão viveu. Porque ele escreveu isso e perdura. Por isso que a Bíblia é real, a Bíblia não muda, ela sai sempre vencendo todas as ideologias que criam contra a Bíblia. Então vamos ler Eclesiastes no capítulo 3 e alguns versículos em diante. Vou ler o 4, um pedacinho, vou ler o 5 também, para a gente ver algumas partes que Salomão escreveu. Ele falou aqui assim: há tempo para tudo. Você já ouviu muito esse capítulo? Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar e tempo de ajuntar. E tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu tenho alguns exemplos para dar nesse capítulo aqui, dessa parte aqui, do tempo, de como isso é real. Você, por exemplo, eu gosto de plantar no verão, na primavera eu começo a plantar uma horta e nela eu vou plantando até conforme as sementes que germina em abril, em maio, em junho, em julho e agosto. Depois, para. Aqui na minha área não se planta mais, porque o inverno vai chegar e o outono vai chegar e geralmente o ciclo acaba. Não há mais como eu plantar e produzir. Acaba no ciclo do outono. O que eu tiver que colher do que plantou em julho e agosto, eu vou colher nessa fase e depois não temos mais que plantar. Temos que esperar o próximo ciclo, o próximo tempo. Por isso que diz, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Então aquelas plantas que eu plantei, aqueles legumes, aquelas flores que eu plantei nesse período de meses da primavera e verão, o que acontece? Eu vou ter que arrancar quando chega setembro e outubro e novembro, porque já não dá mais, só ficou mesmo a planta sem os frutos.
e eu tenho que arrancar para que dê lugar para o próximo verão. Assim acontece também com a nossa vida. Nós temos tempo para tudo. Tem dias que você levanta com aquele ânimo, você passa uma semana cantando, regozijando, há algo estranho dentro de você que parece não é de você, é algo que está no ar e produz dentro de você aquela alegria, aquela satisfação. O sol brilha mais, as plantas parecem que tem mais verde, os passarinhos, parece que você ouve mais o canto dos pássaros e você fica assim impressionado com aquela alegria que você está passando naquilo. Mas passou aquela semana ou aquele mês, você levantou naquele dia sem disposição. Parece que as árvores não brilham mais o seu verde, o sol parece que ele não tem mais força, a luz é muito apagada, você reclama do calor, você reclama do frio, você não tem ânimo, você está desanimada. E o ciclo daquela alegria passou e veio esse ciclo da tristeza. Esse ciclo do desânimo. Aí você luta, batalha para sair fora desse desânimo, desse coisa que tá no ar, que tá ali afligindo. E eu já ouvi muitos dizerem: ai, eu não suporto o inverno. O inverno é muito triste. Eu estava até contando uma história para minha vizinha, minha amiga vizinha Ana. A gente tem dias que a gente trabalha juntos e eu tava contando a história de um amigo que Deus levou ele já há 2 anos atrás. Ele morreu do Covid. E o nome dele era Israel. Era um amigo assim de muitos anos. Muitos anos. Ele é gaúcho, morava no Rio Grande do Sul. E quando ele era bem jovem, ele migrou para cá, para os Estados Unidos. E ele morava em Nova York, trabalhava em restaurantes, essas coisas. E quando ele nos escrevia, naquela época nós não tinha telefone em casa, nós não tínhamos nada, né? Nem internet, nem nada. A única coisa que a gente tinha era a televisão. Mas ele escrevia e dizia: Evaldo, Fátima, aqui é tudo negro, aqui é tudo preto. O sol não brilha, é escuro, as casas são escuras, as árvores são pretas, não há alegria, não há ânimo. Não tenho do que me regozijar. Ele estava passando o inverno da vida dele, o tempo que ele viveu no verão, da alegria, do desfrutar, do sol que brilha com muita intensidade, do calor. Ele estava no inverno e descreveu tudo isso, e eu achei isso. Mas ele não falou que era inverno, ele só falou isso porque o inverno no Rio Grande do Sul, a gente não tem as árvores que ficam negras, perde tudo, só fica os talos, parece que morreram. Não. Então eu fiquei assim, quando eu cheguei aqui na América, eu cheguei na primavera e ainda as árvores não tinha flor, não tinha folhas, não tinha flores, nem nada. No início da primavera. E o que acontece? Eu achei a história do meu amigo Israel real. E eu disse: meu Deus, como se vive num país tão seco, onde as árvores tudo são mortas? Eu achava que era tudo morta. Então havia esse ciclo, né? O tempo que as árvores perdiam as folhas, o tempo que as árvores não davam suas flores, seus frutos, né? Seu verde. E eu estava pensando que era verdade. Mas logo que o mês foi se estendendo, eu fui vendo que as árvores, o ciclo das árvores iam começar de novo. O tempo de florescer, o tempo de brotar suas folhas. Eu fui vendo aqueles verdinhos aparecendo. E aqui está a verdade. O tempo de perder as folhas e o tempo de as folhas virem a nascer de novo, né? Vamos acrescentar essa parte aqui, nesse tempo aqui de tudo. Então, nós vimos que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Nós podemos falar muito desse tempo. Eu ia ler mais, mas ainda tenho mais coisa para explicar sobre essa época do tempo aqui. Essa parte do tempo, do ciclo da vida. Quantos que você, que nem meu amigo, ele já foi.
não morreu de velhice, morreu pelo Covid. E ele se foi, o ciclo da vida dele se foi. Foi tempo que ele viveu e tempo agora que ele morreu, como diz aqui a palavra, né? Tempo de morrer e tempo de nascer. Tempo de nascer e tempo de morrer. Ao contrário. Então Israel nasceu e viveu o seu tempo e morreu. E quantos outros amigos que eu perdi nessa data? Perdi meu marido, perdi um outro amigo maravilhoso que se chama Pastor Domírio, perdi também tudo nessas datas aí, dessa época do desastre, né? E que aconteceu no mundo inteiro. Foi o tempo. E nós estamos vivendo o nosso tempo agora aqui de vida, que nós não sabemos quando é que ele vai trocar. Por isso que devemos ficar atentos, prontos, com o coração ardente por Deus, porque Ele determinou o tempo para todas as coisas. Aqui fala também o tempo de falar e o tempo de calar. Tem épocas, eu tô vivendo assim o meu tempo, eu sempre fui muito ativa no comunicar, né? Com essa tecnologia, com esse WhatsApp de graça e com essa internet, o Instagram, a gente comunica com quase o mundo todo, se a gente tem amigos no mundo todo. Eu tenho uma sobrinha que mora lá na Rússia, então eu comunico também. E tenho amigos que moram no Canadá. Eu tenho amigos lá do Brasil, família e tudo. Tem vários amigos em outros estados, então eu comunico. Mas eu tô passando o meu tempo agora de ficar calada. Sabe quando você tá naquela fase que você quer viver só um momento seu? Sem comunicação, sem aquela faladeira, de ouvir coisas, porque muitas vezes a gente na ânsia de ter aquele contato, acaba a gente muitas vezes carregando mais um problema, porque há muitos fardos de problemas de pessoas psicologicamente, desabafo e tudo. Eu sempre amei estar de ouvido atento os dilemas das pessoas. Esse foi um ministério que Deus me deu de poder ouvir, de poder dar uma palavra, de orar, né? Eu amo ser intercessora para pessoas que têm problema. Mas há tempo, Jesus teve seu tempo que ele ficava pregando aqui, mas ele também tirava tempo para se calar. Ele dizia para os seus discípulos, vão para aquele lado, que daqui a pouco eu chego por lá. E ele subia ao monte para estar sós com Deus, falando só com Deus. Ele queria ficar um pouco fora da multidão, um pouco mais como é que se diz? Secreto consigo próprio. Jesus era Deus na terra, homem Deus. E ele teve o seu tempo ele tinha que, né? Ficar só, comunicar consigo próprio, com o Pai. Ele podia estar ouvindo no silêncio o sobrenatural. E se a gente aprender com Jesus, a gente tem muita sabedoria. E quando a gente para de comunicar, de ficar a ganância de liga para um, liga para outro, vai ouvir muitas mensagens, muita coisa. Gente, nem sempre num blá 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 ou num ouvir muito, a gente aprende muito. O silêncio nos ensina muita coisa. Conosco mesmo, a gente aprende a nos ouvir, a gente aprende a nos enxergar, a gente aprende a refletir e ver o que estamos fazendo, o que não estamos fazendo, como é que está o nosso emocional quando ficamos só, a sós, com Deus, com o Espírito Santo. Você ouve uma música, você aprende a refletir, a
ver o sol brilhar? Quantas vezes, né, a gente na ânsia de ficar comunicando com um e com o outro, manda uma mensagem para um e para outro, a gente esquece que o sol lá fora está brilhando. Quando veja é noite, você tem que dormir aquele dia assim, principalmente nós que trabalhamos o dia inteiro. Então há tempo para tudo. Tire seu tempo para calar e refletir o seu interior e refletir a sua comunicação. Como é que está a sua comunicação, a sua interligação com Deus? Será que não tem algo mais imponente ocupando, atrapalhando essa comunicação que você precisa ter no seu espírito com Deus? A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. E o nosso espírito precisa sair fora dessa aglomeração de problemas, de barulho. Há muito barulho na terra, há muitas vozes, há muitas palavras, há muitas notícias ruins que nos abala. Há tempo de tirarmos o nosso tempo e ouvir Deus falar. Comunicação com Deus. Tempo de orar. A Bíblia diz aqui, ó, tempo de amar. Ei, aí você liga, hoje eu levantei amando o mundo todo, estou amando. Eita, que eu estou muito feliz. Amém. Mas vai chegar um dia que você vai levantar, eu estou odiando, é muita notícia ruim, é muito desastre, é muita coisa horrível que está acontecendo, é muita guerra, há rumores de guerra. E você passa a ficar anojada com tantas notícias más. A Bíblia diz, é tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. É isso que eu te falei, né? Você está vivendo uma luta, uma angústia. Você que precisa sair desse embaraço que você entrou. Você está muito angustiado. Você quer realizar um sonho e não consegue. Você faz isso, você faz aquilo e tudo dá errado. E você está angustiado. Mas o ciclo vai passar. E vai chegar o tempo de você viver em paz, de realizar o seu sonho, de trazer a realidade, de mostrar o seu trabalho. Deus não esqueceu de nós. Tudo é determinação de Deus. Aí eu vou ler mais uma parte aqui, no capítulo 3 de Eclesiastes, no 12, que diz assim: descobri, assim disse o sábio, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sim? Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então pare de murmurar porque você está trabalhando. Porque se você tem o que comer, o que beber, é um presente de Deus. Se você tem o trabalho para comer, para fazer o seu dinheiro, para você comprar a sua comida e sua bebida, é um presente de Deus. Seja grato pelo trabalho que você tem. Gente, pare de ficarem fazendo murmurações, porque eu faço esse trabalho, não é bom, esse trabalho não é, esse trabalho é pesado, esse trabalho é ruim. Gente, se esse trabalho tá te dando sustento, é digno, honra a sua pessoa, não deixa você mendigar, não deixa você murmurar por falta de dinheiro. Honre o seu trabalho, faça com amor, entendeu? Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim fez para que os homens o temam. Ei, eu sempre digo a mim mesma, eu agradeço a inteligência de Deus ter deixado trabalho para o homem. Quando Deus disse para Adão, olha Adão, eu te dei um jardim, e o seu trabalho era só olhar os animais, fazer uma seleção dos animais, colocando o nome, estudando a flora, entendeu? Adão tinha um trabalho leve, era passear no jardim. A Eva não tinha nem o que fazer, as frutas, os alimentos estavam ali. Mas eles acharam por bem
ouviram outra voz mentirosa e desobedeceram a ordem que Deus tinha dado. E o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. E quando eles foram expulsos do jardim, o que Deus falou para ele? Agora você vai ter que trabalhar duro e com suor do teu trabalho. Você vai ter que comer e beber, porque você tinha tudo de graça, tudo ali à mão, sem precisar se esforçar, um trabalho duro, sem suar. Agora você vai ter que suar. E graças a Deus que Deus deixou essa missão de nós ter que suar para ganhar o nosso pão de cada dia. Sabe por quê? Imagine esse bando de gente desobediente, loucos, com as ideias malucas que tem o ser humano sem trabalhar, só maquinando coisa ruim na cabeça. Gente, um dia inteiro fazendo maquinagem, ruindade, é muita destruição na terra. Por isso que temos que trabalhar. Enquanto trabalhamos, suamos, nós damos valor à vida e vemos o quanto fomos rebeldes. E sabemos valorizar cada coisa que Deus nos dá. Cada coisa que você adquire com o suor do seu trabalho é um valor para você. Agora, você já notou aqueles que ganham herança de graça do pai que trabalhou duro, ou de alguém que deu presente, mas a pessoa não deu valor? Destruiu tudo que o pai deixou, gastou dinheiro naquilo, fez negócios errados, jogou o dinheiro, o suor do pai dele tudo no lixo. Por quê? Porque essa pessoa que ganhou a herança não trabalhou, não deu valor, e não é como se para ele não foi nada, porque não gastou um pinguinho de suor com aquele dinheiro que ganhou de graça. Por isso que Deus deixou, vai trabalhar e adquirir. Tem gente que fica em casa sentado, deitado e reclamando porque eu queria ter uma roça, eu queria ter um terreno, eu queria ter uma casa, eu queria comprar um carro, eu queria viajar o mundo. Mas só fica falando, eu queria, mas não trabalha. Fica só murmurando, querendo que os céus abram e derrube lá de cima o dinheiro para a pessoa fazer essas coisas. Outros ficam roubando, destruindo a vida dos outros, invadindo as fazendas dos outros, roubando o que os outros têm para possuir a terra dos outros, porque não querem trabalhar duro para adquirir as suas terras. Isso, Deus não tolera esse tipo de coisa. Você vai ser expulso do reino dos céus, você não vai entrar com essas atitudes. Portanto, valorize a vida, o ciclo da vida, o tempo. O tempo que Deus nos dá é precioso. Cada 24 horas é muito precioso. Eu aproveito cada minuto da minha vida. Mesmo no silêncio que eu estou vivendo agora, nesses últimos tempos, esses últimos meses, eu estou vivendo o meu tempo do silêncio, comunicando o mínimo possível. Trabalhando no silêncio, na adoração, na comunhão e vivendo o meu tempo do meu ciclo. Porque o ano que vem nós estamos no final do ano, dezembro. O ano de 2024 você não sabe o que espera para nós, só Deus sabe. Então é tempo de refletir, de ficar em silêncio, de ver como nós vamos entrar esse ano de 2024, como a gente vai apresentar as nossas vidas para o Senhor. Reflita tudo e dê valor a cada coisa que você adquirir. Se alguém te presentear, guarde aquilo como um tesouro, valorize o que os outros fazem por você. Seja até uma palavra de conselho. Qualquer coisa que a pessoa fizer em benefício do seu bem-estar, louve ao Senhor e honre a pessoa. E não deixe que as coisas do mundo, as palavras frívolas, as palavras de maldição,
e filtre em sua mente e traga um desânimo e tire você do foco de servir ao Senhor, de continuar nessa missão. Deus te ama. Olha, assine esse canal, faça parte, vamos espalhar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, dia de angústia e de tribulação. O tempo de paz está acabando. A Bíblia fala de uma grande tribulação. A Bíblia diz que nos final dos tempos nós estaríamos numa grande tribulação. E nós estamos no princípio dessas dores de tribulação. A Bíblia diz que quando houveres rumores de guerra aqui e acolá, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Gente, é tanto rumores de guerras, é tanto desastres, é tanta fome, tanta coisa ruim acontecendo. Fique atento. O ciclo da paz vai acabar, é o tempo da paz. E vai entrar essa grande tribulação que a Bíblia nos fala para os últimos dias. Permaneça fiel em Cristo Jesus. Assine esse canal, me ajuda e dê um like para que o YouTube pelo menos notifique os que são que já se inscreveram nesse canal a ouvirem e verem esse vídeo. Gente, eu gostaria muito de findar esse ano com mais seguidores, mas o YouTube não gosta muito que a gente fale da palavra de Deus. Eu tenho visto vídeos de pessoas que falam também da palavra de Deus. Quantas pessoas, são pouquinhos os que verem os vídeos, que abrem os vídeos para ouvirem o vídeo. Eu estou orando para que Deus ajude-me a levar a palavra do Senhor com mais frequência através da internet. Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia abençoado, encha sua vida de paz e não esqueça de dar o like e comentar.